Eu vou falar sobre o auxílio acidente, um benefício previdenciário que muita gente desconhece. O que é o auxílio acidente? A pessoa sofre qualquer tipo de acidente, seja no trabalho ou fora dele, pode ser no passeio, numa praia, num lazer, não é necessariamente no trabalho, mas também pode ser no trabalho. Sofreu um acidente, a pessoa vai ficar com a capacidade temporariamente reduzida para o trabalho, né? Devido à lesão que teve. Por exemplo, sofreu uma queda de moto, quebrou, fraturou a perna, então vai ficar afastada um tempo do trabalho. Após esse tempo de afastamento do trabalho, essa pessoa ela vai voltar a ter a sua capacidade para o trabalho e volta a trabalhar. Só que, por exemplo, nesse exemplo que eu dei de fratura da perna, a pessoa coloca pinos e digamos que a perna dela nunca mais fica da mesma forma. Ela não consegue mais andar do mesmo jeito, nem ficar em pé por muito tempo. E ela, digamos que ela trabalha como vigilante. Ou seja, o médico atestou, não, a perna já está boa, você já pode voltar a trabalhar. E realmente está. E a pessoa volta, só que ela não volta mais 100% como era antes. Por ela ter tido esse problema na perna, devido ao acidente, ela vai ter uma capacidade reduzida para o trabalho. Não é que ela não possa trabalhar, ela pode, mas não do mesmo jeito como antes. Antes ela tinha a perna sem problema nenhum. Agora não, a perna tem pinos, dói, ela não consegue mais ficar do mesmo jeito, embora ela consiga exercer sua função. Para isso, para a redução da capacidade de trabalho, ou seja, a capacidade de trabalho dessa pessoa reduziu, o INSS tem um benefício que é indenizatório, que é o auxílio acidente. O que é esse auxílio acidente? É justamente um benefício que serve para indenizar a redução da capacidade de trabalho do segurado. Ele teve a sua capacidade de trabalho reduzida, o INSS vai lhe indenizar com a concessão do benefício de auxílio acidente. E a partir de quando o segurado pode pedir esse auxílio acidente? Vamos lá. O segurado sofreu um acidente, né? Fraturou a perna, ou sofreu um acidente e um objeto perfurou seu olho e ele perdeu a visão. Então, ele vai receber, de princípio, o auxílio doença, que hoje em dia se chama benefício por incapacidade temporária. Ele vai ficar recebendo esse benefício. Após a cessação da incapacidade, quando o médico disser que ele já pode voltar ao trabalho, ele provavelmente vai ter uma redução dessa capacidade, tanto no exemplo que eu dei da perna, quanto no exemplo que eu dei da visão. Digamos que ele perdeu uma visão, um olho ficou totalmente danificado e ele só enxerga agora com um outro olho. Ele teve uma redução na sua capacidade de trabalho. Então, pela lei, automaticamente cessado o auxílio doença, ou com um novo nome agora, né, que é benefício por incapacidade temporária, cessado o benefício, já era para o INSS implantar automaticamente o auxílio acidente. Porém, todavia, não é isso que acontece. Raramente vai acontecer isso. Geralmente o INSS cessa o auxílio doença, né, o benefício por incapacidade temporária, e não implanta automaticamente o auxílio acidente. Então, o segurado tem o direito de já ir para a justiça diretamente, pedir a concessão do auxílio acidente desde a data da cessação do auxílio doença. Inclusive, isso foi tema agora do STJ, tema 862, porque havia uma dúvida entre... o segurado passou mais de 20 anos para... Ele recebeu isso há muito tempo atrás, ele sofreu um acidente há 20 anos atrás, ficou com a redução, o INSS não concedeu o auxílio acidente depois do auxílio doença, ele também não sabia, deixou para lá e agora, 20 anos depois, ele vem requerer. Aí tinha juiz que dava da data da citação do INSS, já tinha outros que não. Como a lei fala que da cessação do auxílio doença começa o auxílio acidente, dava desde lá da data da cessação do auxílio doença. Porém, respeitado a prescrição, né, de 5 anos, a pessoa só recebe os últimos 5 anos. Não pode receber 20 anos atrás, só recebe os últimos 5 anos. Então, isso tinha essa controvérsia entre os juízes. Alguns davam da data da citação do INSS, quando a pessoa entrava com ação judicial. Já outros
davam da cessação do benefício auxílio doença, desde que respeitado a prescrição, né? O segurado só receberia os últimos 5 anos de atrasado. E o STJ acabou com essa discussão agora. O STJ bateu o martelo afirmando que o auxílio doença, o auxílio acidente, ele é devido desde a cessação do auxílio doença. Ou seja, se a pessoa teve o auxílio doença cessado há menos de 5 anos, ele vai receber desde a cessação. Se teve há mais de 5 anos, também vai ser, mas ele não vai ganhar aquelas verbas que ultrapassarem os últimos 5 anos. Ele só vai receber os últimos 5 anos, que é a prescrição quinquenal. Fora isso, ele não recebe. Muita gente desconhece esse benefício, sofre um acidente, fica com redução, volta a trabalhar e continua a trabalhar e não requer esse benefício, não sabe que existe. Fiquem atentos, esse benefício existe e a pessoa, quanto é esse benefício? O valor dele. O valor dele é 50% do salário de benefício. O que é o salário de benefício? É o salário que a pessoa, por exemplo, se fosse se aposentar, teria direito. Digamos que uma pessoa teria direito a se aposentar com um valor de salário hoje de 4 mil reais. Então, quanto ele ganharia de auxílio acidente? 2 mil reais todo mês, até se aposentar. Independentemente dele estar trabalhando ou não, ele vai ficar recebendo esses 2 mil reais de auxílio acidente para o resto da vida, até que ele se aposente. Quando ele se aposentar, esse auxílio acidente vai entrar no cálculo do valor do benefício da aposentadoria, ou seja, vai aumentar o valor da aposentadoria dessa pessoa. E também muita atenção que o INSS muitas vezes não está fazendo isso. O INSS calcula a aposentadoria e não soma o valor do auxílio acidente dentro do cálculo da aposentadoria. Tá ok? Qualquer dúvida, deixem aí no comentário. Fiquem com Deus e até a próxima.